Olá, investidores! Vamos continuar mais uma aula sobre análise técnica com o foco em candlestick. Hoje nós iremos falar sobre a estrela cadente, mais um padrão de candle, também chamada de shooting star em inglês e também Nagare Boshi em japonês, que é o nome original, de acordo com a história, os candlesticks começaram no Japão, na bolsa de arroz. Aí na década de 90 que vieram para a América, E aí depois a gente continua a história com mais detalhes. Bom, a estrela cadente, ele é um padrão de reversão de tendência de alta, que indica que essa tendência vai reverter. Então, basicamente, ela é composta por é feita por um padrão, de um único candle e com um corpo pequeno, podendo ser vermelha ou verde, com uma longa sombra. Pode ter aqui nessa região aqui uma sombra praticamente insignificante. Então, nós vamos encontrar esse padrão praticamente no final de uma tendência de alta, indicando a reversão dessa tendência. Então esse é o padrão estrela cadente, apenas um candle, formada por apenas um candle. Ela pode acontecer tanto verde quanto vermelho. Que nem tínhamos já comentado, aparece no final de uma tendência de alta. A sua sombra deve ter no mínimo 2 vezes o comprimento do corpo desse candle. Alguns autores até se referem que o mínimo deveria ser 2,5 vezes o tamanho da sombra com relação ao corpo do candle. E quanto maior a sua sombra, maior será a sua força, o seu sinal. E a cor do candle não é importante. Porém, alguns autores sugerem que quando esse padrão, estrela cadente, aparece em vermelho, esse padrão seria mais significativo. E esse padrão, ele poderá ser validado no caso de ocorrer um maior volume no dia em que o padrão da estrela cadente é formada. Lembrando que todo candle, ele precisa ter uma confirmação para poder ser válido, Um outro detalhe é que se o volume ele não for expressivo no dia da ocorrência da estrela cadente, esse padrão ainda poderá ser validado caso o próximo candle seja de baixa. Agora vamos para alguns exemplos. Aqui temos um exemplo do gráfico semanal da Odontoprev. Então, esse papel aqui, ele vinha numa tendência de alta. E aqui nós temos a formação, aqui o candle, o aparecimento da estrela cadente. Observem aqui que o volume ele foi um pouquinho superior aos demais aqui, ó. Então esse fato é a confirmação desse padrão da estrela cadente. Mesmo que houve um candle de alta no dia anterior, na semana anterior, em seguida nós tivemos a reversão da tendência, Ela não caiu já de imediato, mas a gente observou que ela foi perdendo força e ocorreu a reversão, Aqui nós temos um exemplo no gráfico diário da Vale. Então, seguia uma tendência de alta. E nós tivemos aqui a ocorrência da estrela cadente, Aqui o volume não é tão expressivo, mas foi maior que o dia anterior, E aqui está a confirmação dele com o candle fechando em baixa, no dia seguinte. E aí nós tivemos a reversão da tendência. E aqui nós temos um outro exemplo na GGBR4, do gráfico da Gerdau no diário.
Então o papel vinha nessa tendência de alta e aqui tivemos o surgimento do padrão estrela cadente. Observem que o volume aqui ele foi alto com relação à maior parte desse período aqui, né? E aqui nós já tivemos em seguida, né, apesar de ter fechado em alta aqui no dia seguinte, o papel não conseguiu segurar e teve uma reversão. Bom, era isso sobre o padrão estrela cadente. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro.